Só aguardando. Então, agora sim, estamos ao vivo aqui no YouTube e também na plataforma do Instagram. Peço desculpas ao pessoal do Instagram, porque a gente fica com um enquadramento um pouco diferente, e eu vou precisar compartilhar uma tela aqui com vocês, apesar de ser bem tranquilo de eu falar alguns pontos. E por que essa urgência aí, por que essa live de última hora aqui para vocês, não programada, né? Bom, a gente já estava aguardando aí o pronunciamento da equipe econômica que vem com uma proposta. Eu quero, em primeiro momento, deixar claro para vocês que essa é uma proposta de tributação, tá bom? Ainda tem os trâmites aí dentro do Congresso para acontecer, mas o cheiro aí dessa proposta a gente já conseguiu ter na apresentação, que inclusive está ocorrendo agora, mas eu quis aqui prontamente já trazer para todos vocês, justamente porque o IFIX está caindo forte, então é o nosso trabalho aqui trazer um pouco de informação para vocês. Bom, qual é o tom desta reforma tributária, essa segunda fase da reforma tributária apresentada pelo governo? É uma harmonização aí das alíquotas praticadas em fundos de investimento no geral, tá? Então, os fundos de renda fixa, que tinha aquela tabela regressiva de 22,5%, agora vai até 2 anos que ficaria 15%, agora vão todas ficar 15%. Fundos multimercados, que também tinha essa situação, vão todos para 15%. Fundos de ações já era 15%, então se mantém 15%. Alíquotas de operação day trade, né? Alíquotas de compra e venda de fundos imobiliários e de ações, todas agora serão 15%. Veja bem, eu vou corrigir o que eu falei. Ainda tem que ser aprovado no Congresso. O que a gente está vendo hoje acontecendo no mercado é uma proposta do governo federal, da equipe econômica, em relação a esse novo modelo de tributação, tá? Bom, obviamente, o que nos interessa aqui é a parte de fundos imobiliários. Só dando 2 passos para trás, fundos de participação também estariam aí perdendo a isenção, né? E fundos, no geral, aí, todos eles com uma alíquota única de 15%. No caso de fundos imobiliários, como eu disse, no ganho de capital seria reduzido de 20% para 15%. Pois bem, qual é a grande novidade, né? Na verdade, duas situações aí. A primeira delas é que o governo não propôs nada com relação a CRI, CRA, LCI e LCA. Então, CRIs, CRAs, LCIs e LCA permanecem isentos, segundo a proposta do governo. Eu quero falar isso algumas vezes, porque tudo que nós vimos hoje é uma apresentação do Poder Executivo ao Congresso. Cabe agora o Congresso debater os detalhes e eu não sei quais serão os desdobramentos. Com relação a fundo imobiliário, sem perder muito tempo, e agora de novo eu peço licença ao pessoal do Instagram, se vocês puderem acompanhar o link, eu vou compartilhar uma tela, eu vou ler, tá? Quem não tiver condições de acompanhar, não tem problema, mas o mais importante aqui é o que eu vou falar, tá? O que veio, então, com relação ao fundo imobiliário, lembrando que nós não tivemos acesso ao suposto projeto de lei, isso aqui é uma apresentação, né? um PowerPoint, e aí nós não temos nada além disso que vocês estão vendo na tela. Nós não temos ainda um projeto de lei para mostrar quais serão os artigos que serão revogados, porque tem aquele lance todo do FIAGRO, lembra daquela história do FIAGRO? Então, o FIAGRO agora está lá dentro. Então, como é que vão revogar, como é que vão reescrever esses artigos? A gente não teve acesso, imagino que ninguém ainda no mercado tenha tido esse acesso. O que se fala aqui com relação ao fundo de investimento imobiliário? Vamos ler juntos. Fim da isenção sobre os rendimentos distribuídos à pessoa física, no caso de fundo com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022. Então, o que isso quer dizer na prática? Que a partir de 2022, os fundos imobiliários perderiam a isenção. Repito, isso é uma proposta do governo, uma proposta da equipe econômica. Baroni, você vai falar isso 10 vezes? Eu vou falar 20 se forem necessárias, porque eu não quero criar pânico em ninguém, e eu não quero passar certezas para ninguém, tá bom? Isso ainda vai entrar em toda a urgência protocolar do Congresso, tem todo um fluxo ainda para ser debatido, mas esta é a proposta, tá bom? O fim da isenção a partir de 2022. Tributação dos demais cotistas cai, então, de 20% para 15% na distribuição de rendimentos, na amortização e na alienação de cotas. Então, este é o desenho, esta é a proposta. Qual é a justificativa?
Eles falaram isso várias vezes, eu fiz questão de assistir, eles estão batendo muito nessa tecla de simplificar e harmonizar o tratamento tributário entre os fundos, não só fundos imobiliários, entre os fundos no geral. Multimercado, eles tocaram num ponto muito delicado, que são os fundos exclusivos, que são daqueles super ricos, né? Que tem fundos ali com os cotistas familiares, que diferem imposto por anos e anos, porque eles nunca desintegralizam o patrimônio, então está um diferimento muito grande. Honestamente, isso era quase que certo que iriam mexer nessa questão tributária. Eu acho que é um assunto também bem delicado, mas não é o nosso foco aqui para as pessoas que nos acompanham. Baroni, o que fazer diante disso? De novo, é uma proposta, não podemos saber. Só que agora a gente sabe qual é o tom da proposta, né? Nós estamos falando de 15% de dividendos sendo tributados. Bom, eu quero lembrar a todos vocês que aquela questão que foi proposta de isenção de distribuição de dividendos de R$20 mil por mês, que daria 250 mil por ano, isso nós estamos falando de ações, tá? Esse é o universo de ações. O universo de fundos imobiliários é outra legislação, então muita gente confundiu. Esperávamos que pudesse ter um tratamento similar, em que tivesse uma faixa de isenção para fundos imobiliários, mas a proposta do governo, surpreendentemente, é manter a isenção em CRI, CRA, LCI e LCA e tributar todos os fundos em geral, fundos de participação, fundos multimercados, que têm tratamentos diferenciados, etc. Todos os fundos entrariam nesse mesmo ponto, tá bom? Bom, se um fundo imobiliário distribui rendimento, seja via renda mensal, aquela renda que entra na sua conta da corretora, se você estava acostumado a receber R$1.000, possivelmente não tivemos acesso ao projeto de lei, repito, não tivemos acesso, em tese, seria então R$850, tá bom? Cabe a você agora ver o yield da sua carteira, cabe a você fazer as suas contas de forma equilibrada e ver qual que seria a decisão a ser tomada. Aqui, num momento como esse, é muito mais uma decisão individual do que qualquer outra coisa. Eu já havia dito isso para vocês várias vezes, que isso não era mais um risco, era um fantasma. O que eu quero deixar... Agora o fantasma tomou corpo, né? A gente consegue, pelo menos, tatear ali, saber o que vão querer discutir. Pode mudar tudo, pode não mudar nada, pode cair e isso não seguir em frente, depende, tá? Agora as forças políticas vão atuar naturalmente, o mercado financeiro vai atuar naturalmente para entender por que manteve CRI, CRA e tirou isso daí, tá bom? Então, assim, não dá para saber para que lado que isso vai. Voltando à questão dos dividendos. Nós estamos falando de 15% a partir de 2022. O mercado hoje... A impressão que eu tenho aqui fazendo uma análise é que emissões que vinham em andamento dificilmente seguirão, né? Eu acho que a queda do IFIX, ela deve seguir ocorrendo, né? Numa leitura preliminar, não acredito que possa bater os 15% direto, porque não foi uma canetada, né? Você vai ter essa transição aí de 6 meses para o mercado se adequar, tudo, mas, obviamente, vai incomodar. Então, 2021 vai ser um ano bem desafiador aí para fundos imobiliários dentro desse contexto tributário, né? Como que se compensa para o investidor de longo prazo? Bom, para o investidor de longo prazo, você perdeu 15% de renda. Como é que se recupera 15% de renda? A partir do momento que o mercado reencontrar o ponto de equilíbrio, a partir do momento que a economia começar a dar sinais de melhora, a tendência é que, naturalmente, as rendas voltem a subir, com o processo natural de correção de inflação, o processo de correção natural dentro dessa mecânica do ciclo imobiliário. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Sinceramente, eu não sei. O tempo vai corrigir essa distorção em algum ponto da história no futuro. De novo, por isso que eu havia feito aquela provocação para vocês há algum tempo atrás, se o motivo que te levou a investir em fundo imobiliário foi exclusivamente a isenção. Porque se foi exclusivamente a isenção, de fato, o produto passaria a não ter sentido para você. Para aqueles que entendem que há, dentro de um processo de diversificação natural de portfólio, várias outras opções e que fundo imobiliário se encaixa como uma alternativa, eu acho que no longo prazo as coisas tendem a se ajeitar. Bom, aquele risco de bitributação, aquelas coisas, eu acho que foram totalmente dissipadas, tá? Pelo menos, de novo, dentro dessa proposta, não vejo risco nenhum de bitributação, não tem aquele negócio de
Entrava R$1.000 na sua conta, vai entrar 850. Eu estou falando assim, num cenário, dialogando com pessoas no geral, tá? Tentando simplificar, tá? Não vai, depois você vai pegar esse 850, vai levar para o seu imposto de renda e vai tributar de novo. Não, ao que parece, vai ser uma retenção na fonte, igual você quando compra um fundo DI, você vai lá, comprou um fundo DI, certo? Aplicou lá R$100.000, aí você solicita o resgate, aí cai na sua conta 103 mil, já está líquido. Quando você vai ajustar, quando você vai colocar no imposto de renda, você simplesmente coloca no campo ali dos rendimentos que já foram tributados, né, que tiveram a tributação exclusiva. De novo, não tivemos acesso ao eventual projeto de lei, então eu não consigo dizer para vocês detalhes desses pontos, mas pelo que eles falaram na apresentação, ficou claro que é uma tributação na fonte, ficou claro que é uma isonomia entre os produtos. Então, como é que se tributa um fundo multimercado? Solicitou o resgate, no dia que solicitou ali, você faz a cotização, entrou o dinheiro na sua conta, já líquido, o imposto ficou retido. Lá no seu banco vai vir aquele extrato com o valor retido. Fundo imobiliário, você vai receber lá do seu banco, que você recebeu R$10.000 do determinado fundo, 1.500 foi de rendimento, e os outros 8.500 é livre de imposto. Então, você vai ter duas situações ali para você informar, tá? O imóvel físico continua sendo, sim, tributado, eles não falaram nada sobre isso, nessa reforma aqui, pelo menos, não se entrou nessa fase, né? Pelo que eu estou entendendo, vão ser várias fases, então fica dessa forma. Os FOFs normalmente vão distribuir os dividendos que vão ser tributados. Ele vai poder operar, aliás, ele vai ser mais eficiente com relação à alíquota, né? Que ele vai pagar menos imposto. O grande ponto é que você vai ter uma queda forte no mercado, salvo engano já deve estar ocorrendo, a última vez que eu olhei estava 1 e pouco por cento do IFIX caindo, e os FOFs nesse momento ficam em situações bem mais difíceis, porque eu vou arriscar falar um número aqui, 100% deles vão estar com muito prejuízo se eles forem vender suas posições agora, e FOF com prejuízo para ser realizado é muito difícil, né? Porque você consome a renda líquida do cotista, né? É bem devastadora, que você perde nas duas pontas. Então, possivelmente, vai ter agora que aqueles fundos que tinham uma renda base maior, eles vão conseguir ter um carrego melhor. Baroni, fazendo uma conta de padeiro, tá? Por favor, fazendo uma conta de padeiro. Se você perde 15% a partir de 2022, você tem o hábito de ter um rendimento anual de 7% ao ano, por exemplo, tá bom? E você tem o hábito de fazer novos aportes. Se você fizer umas contas rápidas, eu acredito que a maioria de todos vocês, todos nós, vamos naturalmente reequilibrar esse jogo aí entre 12 e 24 meses. É como se nós estivéssemos aí empatados, né? Entre 12 e 24 meses. Infelizmente, não depende de mim. O que eu posso dizer para todos vocês, para que vocês reflitam, é que, antes de tomar qualquer decisão, foque naquilo que é a tua carteira previdenciária em longo prazo. Foque que, quando você, até ontem, quando entrava no home broker para comprar uma cota de um fundo imobiliário, quando você ia apertar o comprar, naquele momento tinha o risco da tributação. Então, o mercado precificava o risco da tributação. Se tudo isso que está falando aqui pelo governo, se tudo isso, de fato, acontecer, o Congresso aprovar, e isso realmente se tornar a nova regra a partir de 2022, na hora que você for apertar o botão comprar, não vai ter esse risco mais. Então, o risco já vai ter sido contabilizado, já vai ter sido precificado. Eu só quero mostrar para vocês que existe uma diferença, porque todo mundo está fazendo, todo mundo não, né? Alguns ficam fazendo a conta. Agora tem que cair 15%. Talvez não, porque tem que cair 15%, porque você tinha a expectativa do problema, né? Agora você tem o problema, agora você tem o fato, e você consegue maximizar melhor. Fundos maiores, possivelmente, vão cair mais e mais rápido, né? Os fundos com mais cotistas, aí, não vou falar nem para não induzir vocês e parecer que eu estou falando que eles vão cair, mas esses fundos mais líquidos, maiores, com mais cotistas, mais populares, que tiveram acesso mais fácil aí pelas contas de distribuição, elas possivelmente serão impactadas mais rapidamente, porque o mercado é mais líquido, né? Então, eles tendem a sofrer mais rapidamente. Os fundos menos líquidos devem se segurar um pouco mais, e às vezes por ser uma base mais antiga, tem uma interpretação diferente, tem um preço médio diferente, e de repente pode ser que não caia tanto. Estou aqui conjecturando, não dá para saber, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês por hora.
Eu quis entrar ao vivo tanto no Instagram quanto no YouTube, porque é o meu dever aqui com vocês de trazer essa informação. É o que nós temos agora, ou seja, não temos como falar mais sem ter detalhamento. Imagino que em algum momento vai aparecer um projeto de lei aí bem mais detalhado, em que a gente consiga saber quais artigos estão sendo revogados e como é que vai ser a força do mercado financeiro junto à classe política, para ver como é que poderia equalizar isso melhor, se há espaço para equalizar melhor, mas tudo mais constante. A partir de 2022, menos 15% de renda, o jogo está dado, seria isso o que eu tenho para falar para vocês hoje. Se é bom ou ruim, depende do ângulo que você está analisando. Ninguém quer pagar imposto, claro que não, tá bom? Para quem tinha uma posição menor e queira ampliar, de repente pode ser oportunidade. Para aquele que estava com esse medo, com esse receio, achando que era 20%, de repente pode ser uma oportunidade de você olhar por outro ângulo. Agora, meus caros, o que você mais tem que ouvir é você e o seu travesseiro. Agora é hora de vocês terem esse bem-estar de tomar uma decisão adequadamente, tá bom? Eu acho que, de novo, concluo aqui, é uma proposta do governo federal que agora entra na esfera legislativa e aí tem outras coisas que poderão acontecer e possivelmente a gente pode fazer outras lives aqui para mensurar melhor o que pode ou não acontecer, tá bom? Mas por hora é isso. Eu procurei ser o mais tempestivo possível para trazer informação para todos vocês. Espero que vocês reflitam bem. Vai ser um final de semana talvez um pouco mais difícil, mas cabeça fria e vamos sempre ter e manter o foco no longo prazo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!